Vamos lá então para mais uma aula de história, mais uma aula sobre o Egito, meus queridos alunos. Não, muito queridos. Vamos lá então, dessa vez sobre a sociedade egípcia e o material que eu passei para vocês lá, e eu espero que vocês estejam copiando no caderno aí, que assim que a gente voltar eu vou dar uma olhada. Naquele material que eu passei então para vocês, começa assim. A sociedade egípcia ela era formada por estratos sociais, certo? Estratos sociais, classes fixas e hereditárias. O que isso quer dizer? Quer dizer que não havia mobilidade social. Quando você nascia em um desses estratos, que depois nós vamos ver quais são, você permaneceria nele. Ou seja, se você nascia um camponês, você seria um camponês para o resto da vida. Se você nascia um nobre, você seria um nobre pro resto da vida. Não havia mobilidade social, que se chama hoje em dia. Diferente do que tem hoje em dia, por exemplo, certo? Hoje em dia a gente usa mais o termo de classes sociais. Que uma pessoa rica pode ficar pobre, e uma pessoa pobre pode ficar rica, certo? Em ambos os casos a mobilidade não é tão comum assim, mas ela pode acontecer. Nessa época aqui, essa mobilidade ela era muito mais rara. Então, como eu disse, se a pessoa nascia nobre, ela continuaria dentro da nobreza. E a maioria desses cargos, como eu falei, eram hereditários, tá? Passava de pai para filho, passava dentro da mesma família. Por isso o termo estratos sociais, tá? E não classes sociais, que é o que se usa hoje em dia. Então, a primeira coisa aí, tá? Então, a sociedade egípcia ela era formada por esses estratos sociais, classes fixas e hereditárias, não tinha mobilidade e passava de pai para filho. A maioria da população era de camponeses e de artesãos, e também haviam alguns escravos, mas bem poucos para a sociedade egípcia aí, e sobre esses grupos nós vamos ver mais para frente. A aula de hoje vai focar mais na elite egípcia, tá? Nós vamos começar por aí. E o primeiro desses membros da elite era o que estava acima de todos os outros, né? Que era o faraó. Título dado ao rei do Egito, né? Eles não chamavam de rei, eles chamavam de faraó. O faraó ele era considerado um deus vivo, tá? Havia uma relação de que o faraó ele era a reencarnação do deus Horus, que era o deus dos faraós lá na religião egípcia. E aí se acreditava que o faraó, então, o rei do Egito, ele era considerado a reencarnação desse deus, do deus Horus. Então o faraó ele era um deus vivo, acreditava-se que ele tinha poderes mágicos, por exemplo, como o controle das cheias do rio Nilo. Então era ele que decidia quando que o rio ia encher e quando que ele não ia encher, ou se ele não ia encher de mais ou de menos, certo? Então o faraó ele era um deus mesmo, nessa concepção mitológica aí que vocês conhecem, né? Thor, Zeus, não sei o que lá, e os deuses do Egito. O faraó ele estava junto nesse panteão aí do Egito. Isso demonstrava também a relação entre o Estado, o governo e a religião, que vão andar sempre muito próximas. E ao longo das aulas de história, tanto agora no fundamental quanto lá no médio que vocês vão ter, vocês vão ver essa relação em muitas outras sociedades, tá? Só nesse ano, em dois assuntos que nós vamos estudar aí rápido, né, no futuro próximo, que um é o que nós estamos estudando, o Egito, e depois a Mesopotâmia, a gente pode ver claramente essa relação entre a religião e o Estado, onde a religião ajuda a manter o governante no poder. Nesse caso, o poder, o governante, o Estado é o faraó e a religião é o fato dele ser considerado um deus vivo. Então as duas coisas elas se unem para manter o faraó no poder, tá? O faraó, então, ele tinha autoridade religiosa, administrativa, judicial e militar. Ele era a última palavra em todos os assuntos do governo egípcio. Tá? Se ele dissesse A, era A. Se ele dissesse B, era B. Mais ou menos, certo? Mais ou menos. O faraó, ele mandava e desmandava como ele queria? Sim e não. Ele ainda tinha que respeitar as outras elites do país, porque senão eles podiam derrubar ele, certo? Eles podiam se unir, né? Os outros poderosos do país podiam se unir para derrubar o faraó. Ainda assim, a última palavra era a dele, tá? Em todos
com todas as questões, né? Religiosa, administrativa, judicial e militar. Tivesse que julgar um crime, por exemplo, o faraó podia se envolver no julgamento. Se tivesse que liderar um combate, o faraó podia liderar, podia ir lá na frente, lá no exército. Sempre movimentada a rua. Questão administrativa, construir uma estrada, construir um templo, construir um palácio, era do faraó a última palavra, e também nas questões religiosas. A maior parte das terras do Egito, então, pertenciam ao faraó, que podia ter também várias concubinas, esposas e concubinas. Ele podia casar várias vezes e ter várias concubinas. Esse costume das concubinas ele é bastante comum nessa época e aparece inclusive lá na Bíblia, lá com o rei Salomão, né? E aí, né, que tinha várias mulheres ele. E essas concubinas, então, elas eram meio esposas, mas elas serviam mais como moedas de troca. Se trocavam essas concubinas para se forjar alianças, por exemplo, né? Olha, nosso povo se une aí para ir para a guerra, por exemplo, eu te entrego tantas concubinas. Então esse era um costume bastante comum na época, tá? Também a poligamia também era bastante comum na época. Então por isso que o pontinho diz ali, podia ter diversas esposas e concubinas. A maioria dos faraós era do sexo masculino, porém houveram mulheres faraós também, né? Como a Cleópatra, que foi a última faraó do Egito, e a Hatshepsut. Ela tem um nome complicadinho, né? Mas é egípcio, então suponho que faça sentido. Então essas duas foram mulheres que governaram o Egito, que foram faraós. Além dessas duas, outras mulheres também governaram indiretamente através dos seus maridos. Então o marido, que era o faraó, que usava a coroa lá, mas era o homem, era a mulher quem governava, certo? Era o marido que usava a coroa, mas era a mulher que mandava. Tipo hoje em dia aí. Enfim, então as mulheres elas também faziam parte aí da administração do Egito, certo? De maneira direta, no caso das duas que eu citei, a Cleópatra e a Hatshepsut, e de maneira indireta através dos seus maridos, né? As mulheres casavam e mandavam no país, mas quem aparecia, quem dava a palavra para o público era o faraó, mas quem mandava por trás aqui era a mulher do faraó. As mães também tinham um papel muito importante aí no Egito, né? Elas também ajudavam na administração. Enfim, nobres, sacerdotes e escribas. Seguimos aí com a elite egípcia e aí nós temos os nobres, que eram os governantes das províncias e também generais militares, que também eram cargos hereditários, então passava de pai para filho e de grande prestígio. Eles eram muito respeitados nessa sociedade. Também era dessa nobreza que se escolhia o Ifat, que era uma espécie de primeiro-ministro do faraó, encarregado de passar adiante a sua vontade. No geral, não era o faraó necessariamente que aparecia em público para fazer os seus pronunciamentos. Quem aparecia era esse Ifat, ele era como se fosse a voz do faraó. O faraó passava as ordens e o Ifat passava essas ordens adiante. O outro caminhão. Bem lentamente. O Ifat, então, era essa voz do faraó, certo? Enfim, e ele era escolhido dessa nobreza. Logo abaixo aí temos os sacerdotes, certo? Então, além dos nobres, a elite egípcia ela era composta pelos sacerdotes, responsáveis pelas cerimônias religiosas e os templos, além de controlar as riquezas adquiridas pelas oferendas da população. Mas como assim as riquezas adquiridas pelas oferendas da população? Essas religiões politeístas, então os egípcios, os gregos, os nórdicos, vai acontecer lá na Índia, acontece até hoje inclusive, e outras religiões politeístas que têm vários deuses. No geral, a forma de cultuar esses deuses é através da oferenda, de você entregar alguma coisa para esse deus, certo? Um boi, por exemplo, um saco de comidas, né? Um saco de trigo, uma parada assim. Você faz uma oferenda. E essas oferendas elas eram feitas nos templos religiosos aqui no Egito.
Tá? Então o coleguinha, ele precisava de uma bênção lá, sei lá, por exemplo, a mulher dele estava grávida. Então ele ia no templo religioso da deusa da gravidez lá, da fertilidade, levava um boi, por exemplo, né, dependendo aí da condição econômica dele, e pedia, né, fazia essa oração: olha, minha querida deusa, eu peço aí que tudo dê certo na gravidez aí da minha esposa, certo? E aí, obviamente, a deusa, o deus, a deusa não descia até a terra para pegar esse boi e levar ele lá para os céus. Então quem ficava com eles eram os sacerdotes, o que fez com que eles acabassem enriquecendo muito, certo? Porque as pessoas faziam muito, as pessoas rezam, hoje elas rezam muito, certo? E na época elas também rezavam muito. Só que a maneira de se fazer essa troca, hoje em dia, né, dentro da religião cristã, por exemplo, é através da oração, né? Então você reza, né, você faz essa troca aqui com Deus. Você pede alguma coisa para ele e segue os mandamentos dele. Aqui nessa época, essa troca acontecia de outra maneira. Você levava alguma coisa, você oferecia, fazia uma oferenda, entregava alguma coisa para o Deus. E aí, se ele se sentisse feliz com aquela oferenda, ele lhe entregava a bênção, certo? Certo? Só que, como eu disse, os deuses não desciam até aqui para pegar esses produtos. Então os sacerdotes ficavam com eles e eles acabaram enriquecendo bastante. Tá? Mais para frente a gente vai ver de novo esses sacerdotes e essa questão da riqueza deles quando a gente for estudar a escrita egípcia. Mas no momento eu quero que vocês entendam isso. Os sacerdotes eles eram muito ricos porque eram eles que cuidavam dessas oferendas feitas aos deuses. Tá? E aí, voltando à questão do faraó lá, quando eu disse assim, o faraó ele tem a última palavra. Então, professor, o faraó manda e desmanda da maneira que ele quiser? Sim. E não, ele tem esse poder. A questão é que se ele não respeitar esses nobres, que eram os governantes das províncias, que eram os generais militares, se ele não respeitar esses sacerdotes, que eram muito ricos, que eram muito influentes, olha o papel que os membros da religião têm hoje em dia, na nossa sociedade, hoje em dia, como eles são importantes na nossa sociedade, certo? Então, ter esse pessoal do seu lado, defendendo o faraó, era muito positivo, porque fazia com que eles falassem com a população e passassem uma imagem boa do faraó. Olha que homem bom, né? O faraó, o governante, aí, ó, o cara bom, né? Fazendo várias coisas boas pelo nosso país, né? Pelo nosso querido Egito e assim por diante. Então o faraó ele não ia querer incomodar esse pessoal, os sacerdotes e os nobres, porque eles poderiam se unir, por exemplo, e derrubar o faraó, né? Os sacerdotes poderiam dizer assim: olha, esse aí não é a reencarnação do deus Horus. Quem é a reencarnação do deus Horus, na verdade, é aquele outro lá, ó, né? E aí quebrar essa relação entre o governo e a religião que eu citei lá em cima. Então o faraó, apesar de poder fazer aquilo que ele queria, ele tinha que, de certa maneira, respeitar os sacerdotes e os governantes da província, porque se eles eram um maior número e se eles se unissem, eles poderiam acabar derrubando o faraó. E por último, mas não menos importante, aí nessa lista da elite egípcia, nós temos os escribas, que eram os conhecedores da escrita egípcia, e só eles conheciam a escrita egípcia. Basicamente, os sacerdotes, alguns também conheceriam, mas quem tinha a habilidade mesmo eram esses escribas. Tinha uma profissão que era a profissão de escritor lá no Egito, que nem tem hoje em dia, olha só. Só que na época era só eles que sabiam escrever. Então, se precisasse escrever alguma coisa num templo religioso, né, que muitas dos hieroglifos egípcios eles estão em templos religiosos, então se chamavam os escribas lá para fazer os desenhinhos. Então eram eles que cobravam os impostos, porque afinal eram eles que conheciam a escrita. Também fiscalizavam a construção de obras públicas, como estradas, as pirâmides, por exemplo, certo? Palácios, barragens, que eu já citei em uma outra aula aí. Enfim, eram os escribas que fiscalizavam para saber se estava tudo certinho, certo? Além de escritores, eles eram cobradores de impostos e engenheiros, mais ou menos, né? Então eram esses escribas aí que faziam esse trabalho. Ok? Essa a elite egípcia. Beleza, rapaziada? Perguntas, comentários, sintam-se sempre livres para fazer aí nos comentários aqui, pode ser do vídeo no YouTube ou lá no sistema, no Classroom, ok? Abraço.